ok? E sucedeu que no dia em que Eucânia sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competitora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Amém? Essa passagem aqui eu quero deixar para vocês sobre a Ana, uma mulher de oração. Porque na vida da gente, tudo que nós vamos fazer tem que ser relacionado a uma vida de oração. Porque aquilo que oração não resolver, nada mais nessa vida resolve. A palavra de Deus diz aqui que Ana era uma mulher, entendeu? Ela diz aqui no verso 1, o 13, porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Atribulada de espírito. Ana, por anos, a Bíblia tem alguns estudiosos que diz que por mais de 17 anos, Ana ficou estéril, não dava filho, mas ela era amada do seu marido. Então, aquele tempo, a lei do Amorate dava direito de o homem buscar uma outra mulher para que com ela casasse, pudesse ter filho, para que pudesse perpetuar a sua geração. E Ana todos os dias via aquela mulher, porque se ela fazia isso de ano em ano, indo para a casa do Senhor, imagina dentro da casa, porque ela ficava debaixo do mesmo teto. Você imagina quando ela se deitava com seu esposo e podia olhar o outro quarto, choro de criança. Todo o tempo, porque se foi 17 a 18 anos, essa mulher ficou todo esse tempo ao lado do seu esposo, vendo a outra, tendo filhos, seus sonhos sendo realizados, as coisas que ela queria sendo acontecendo, e Ana não cessava de orar. A Bíblia diz que todo o tempo, e ano após ano, ela se levantava e ia à casa do Senhor. Hoje em dia, a gente, por qualquer razão, por qualquer motivo, às vezes a gente desanima na caminhada. A gente começa a orar, começa a pedir a Deus alguma coisa, e Deus às vezes não responde no tempo que você acha que é o tempo seu. Você para. Você fala, sabe o quê? Eu não vou fazer mais. Deus não está me ouvindo. Deus não está me respondendo. Mas, na verdade, Deus estava preparando Ana para algo maior. Porque a Bíblia diz que naquele tempo a palavra era rara. Por que era rara? Tinha sacerdote, mas não tinha palavra. O povo estava corrompido, o povo já não queria mais escutar. Porque Eli era um sacerdote corrupto, era um sacerdote omisso que deixava na casa de Deus acontecer o que bem queria. Seus filhos iam pelo mesmo caminho. Então a palavra de Deus diz que a palavra era rara. Rara por quê? Ele não buscava mais a Deus. Então Deus já estava vendo aquela situação. A Bíblia diz que todo o tempo que o povo se distanciava de Deus, Deus deixava que os seus inimigos perseguissem para que eles retornassem e voltassem a buscar o Senhor. Deus nunca teve isso na vida de ninguém, mas era um meio de Deus trazer o seu povo para perto. Você já percebeu quando a gente está passando uma luta? A primeira coisa que a gente faz é falar: sabe o quê? Vou correr para Deus. Mas a gente devia correr antes da luta vir, mas a gente corre quando ela está perto. Aí a luta chega, você faz tudo que é campanha, tudo que é jejum, tudo que tem em qualquer lugar, você fala: tá tendo isso, eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou fazer voto disso, voto daquilo outro, e você vai fazendo. Porque você quer muito que Deus responda aquele tempo que você está passando de processo. E a Bíblia diz que Ana, por todos os anos, ela ia. Gente, se a gente, às vezes, dentro da casa de Deus, nós como pessoas, nós somos humanos, às vezes dentro da casa de Deus, por qualquer coisa, você não aguenta olhar para a vida da outra pessoa,
Você senta num banco atrás, você senta num banco à frente, você não olha dentro do olho, porque você está triste, você está magoada com a pessoa. Você imagina você ter uma pessoa que te irrita todo santo dia dentro da sua casa. Porque as maiores pelejas de Ana não era só no caminhar de ir adorar a Deus. Aquela mulher estava indo adorar a Deus. A maior luta dela era no dia a dia, porque ela passava todo dia com aquela mulher. Você imagina a gente viver dentro de uma casa onde você acorda, toma café, almoça, entendeu? Lancha, faz todas as suas atividades com aquela pessoa ali falando. Ana era uma mulher que orava. Provavelmente Penina não era uma mulher de oração. Você imagina o que Penina, estou falando aqui segundo eu estou falando, não está na Bíblia. Imagina o que Penina não falava para ela. Está vendo aí? Olha aí, ele te dá a porção maior, mas eu dou a ele o que você não pode dar. Você é estéril, você não tem filho. Você é seca, porque assim diz em outras palavras. Você é uma pessoa que tem o ventre seco. Você não pode produzir nada, você não pode sonhar, porque os seus sonhos não vão ser realizados. 1 ano se passou, 2 anos se passou, 3 anos se passou. Para de ficar incomodando, porque não vai acontecer nada com você. Eu vou continuar gerando e você vai continuar uma pessoa infértil. Vai continuar uma pessoa que não gera nada. E Deus nos chamou para gerar. Deus nos convoca para gerar. Deus nos chamou para sermos parados. Nós não somos uma cisterna. Deus falou que nós somos como corrente de águas que flui, que corre. Então, todo o tempo, Ana ia orar. E chegou um tempo que o seu marido falou com ela assim no verso 6. É, subir à casa do Senhor, e no 7, subir à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Eucânia, seu marido, disse Ana: por que mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aquele homem era bom para aquela mulher. Mas existem sonhos na vida de uma mulher que o homem não vai entender. Existem sonhos na vida da gente que só Deus vai ver. Às vezes o marido não vai entender. Nós, como mães, temos sentimentos que o pai tem, mas são diferentes de um sentimento de mãe. Nós lidamos com os nossos filhos diferente do que os pais lidam. Porque somos mãe, somos mulheres. E ela foi, imagina que esse homem deve ter falado isso para ela, porque imagina essa mulher todo dia deitada do lado do seu marido e vendo aquela mulher produzindo, aquela mulher cuidando dos seus filhos, aquela que criança chora. Porque foram filhos e filhas que ela teve. A cada 3 horas a criança chora para mamar. Ela via aquela mulher levantando para dar mamar, levantando para fazer sua mamadeira, dar seu banho, trocar suas fraldas. E ela ali triste, chorona. E seu marido falava para ela assim: eu não sou melhor do que 10 filhos, porque no mínimo, Ana deve ter falado assim para ele: sabe o quê? Se um dia eu pudesse gerar, eu não queria só um, não, eu vou querer 10. Eu vou querer logo 10, porque eu não tenho nenhum, mas quando Deus me der essa oportunidade, eu quero ter 10 filhos. Por isso esse homem mencionou para ela assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Existem coisas que não tampam lacunas dentro da gente. Só Deus pode preencher o vazio da tua alma. E a Bíblia diz então que se um certo dia, eu imagino que chegando por volta dos 18 anos, imagina que Ana levantou aquele dia, entendeu? E ela ia caminhando, não era igual a gente, não. Aqui, nos Estados Unidos, nós temos ar-condicionado, cadeiras boas para sentar. Jaqueline sabe disso. Carro que às vezes te pega em casa para levar o tempo para você adorar. Aí no Brasil não deve ser muito diferente. Tem pessoas que caminham para ir para a casa do Senhor, mas tem outros que têm condição de chegar. E essa mulher, ela ia caminhando juntamente com seu marido, com todos os filhos da esposa, da concubina do seu esposo de Penina. Imagina todo aquele caminho ela falando. Tá vendo? De novo. Tá aí. Vendo aquelas crianças chorando, vendo aquela alegria, porque tem gente que se alegra com a alegria do. Não é que Ana invejava a Penina. Não é isso. Ela queria o que por direito, ela queria gerar. E naquele tempo, uma mulher judia que não desse filho,
Ela é considerada como uma mulher amaldiçoada. E ela falava: um dia, se Deus tirar de mim esse opróbrio, essa vexação, eu não quero ter um só, não, quero ter 10. E nesse dia eu penso que Ana andando, eu estou pensando assim, imagina você caminhando e falando assim, eu estou sentindo, porque nós percebemos o dia do nosso milagre. Se você perseverar em oração, você sabe certinho o dia que Deus está falando para você assim, ó, hoje é o último dia. Hoje eu entro para resolver essa causa. A Jaqueline falou que um dia eu fui na casa dela orar, ela já tinha recebido uma palavra, e eu lembro que Jaqueline estava com seu rosto diferente. A Jaqueline já estava em posição de quem tinha recebido. A alegria do rosto dela era transparente, ninguém tirava aquilo dela. Ela sabia no coração dela, nós não sabíamos, mas ela sabia. Quando nós profetizamos para ela, ela falou assim: eu sei o que, que é. É o varão que Deus me prometeu. Ele já está pronto para vir para mim. Eu já estou pronta para receber esse varão. Ela já estava pronta. E Ana, com certeza, nesse dia ela caminhou. A Bíblia diz que ela foi, a Bíblia diz que ela sentou, aí sentavam, se alimentavam, porque era um meio de cear, porque ceia se diz sobre refeição, sobre comunhão. Ela sentou com seu marido, com Penina, com todos ali, todos comeram. A Bíblia diz assim, ó, e Ana se levantou depois que comeram. Não diz Ana comeu. Diz assim, ó, ela se levantou depois que comeram, beberam e foi para o templo orar. Eu penso que aquele dia, quando ela sentou ali, foi como igual o dia que Deus falou para mim que eu ia receber duas palavras. Uma me entristeceria, a outra alegraria meu coração. Quando falaram que meus filhos não entrariam nessa terra. Quando eu não pude provar que era mãe. Quando Deus colocou aqui nessa nação, sem eu ter papel, sem eu ter green card, sem eu ter dinheiro. Deus tirou meus filhos do Brasil e colocou aqui. Mas quando chegou o dia, depois de 5 anos, eu sabia que aquele era o dia que Deus estava preparando para mim entrar naquela benção. Podia todo mundo falar para mim, não vai acontecer, mas eu sabia dentro da minha alma que ia acontecer. A Bíblia diz que ela levantou e foi para o templo. Eu imagino que Ana orando, a Bíblia diz que Eli, quando chega e vê Ana orando, a Bíblia diz que ela só movia os seus lábios. Ele não viu palavras, ele não leu o lábio dela, ela viu ela falando baixinho. Eu imagino que ela falava assim: ah, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que abre porta onde não tem porta, Deus que faz com que a estéril seja mãe de filhos, Deus que entra por caminhos que a gente não conhece. Deus, tu tens visto por todos esses anos o quanto eu tenho sofrido. Ela deve ter feito essa oração de uma forma diferente de todos os anos que ela orou. Ela deve ter falado assim: sabe o que, Senhor? Muitos não acreditam mais, mas eu continuo crendo. Muitos acham que o Senhor não vai fazer, mas eu continuo crendo. Eu sei que tu pode fazer. E ela fala assim: Senhor, se tu me der um filho, varão, eu vou entregar ele para ti. Ela queria gerar, ela não queria só ser mãe, ela queria ter o prazer de gerar. Muitos querem ser mãe, muitos podem, mas gerar, ela queria se sentir, eu estou produzindo, eu estou gerando. E ela falou assim: eu vou entregar a casa do Senhor. E aquele dia, quando ela falou assim, eu não comi e nem bebi, deixa eu explicar uma coisa, aquele tempo era bebida mesmo, era vinho. Não era suco de uva, era vinho mesmo. E ela preparou o seu corpo, porque ela, no coração dela, foi e falou: sabe o quê? Deus vai me dar um filho, e eu vou devolver para ele. Esse meu filho será nazireu de Deus, separado. Ele não provará vinho, não passará navalha sobre a sua cabeça. Ele será ungido do Senhor. Então ela preparou, a terra estava preparada. Ela não bebeu o seu útero, o seu corpo, o seu interior, não bebeu vinho, não comeu nada. Ela estava ali preparada.
E quando ela entrou no templo, o seu corpo já estava preparado para receber a semente. E foi quando ela fez essa oração. E ela é tomada como uma mulher embriagada. Eli olha para ela e fala assim: por que você não aparta de ti o vinho? E ela fala assim: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aí eu comecei a pensar nessa passagem. Alguém atribulado de espírito pode gerar coisas grandes, projeto de Deus na vida de uma pessoa atribulada de espírito. Como gerar algo para Deus se eu sou uma atribulada? Porque ela Oh, tinha que Jesus. gerar aquela criança, devolver aquela criança para Deus. A Bíblia diz que aquela criança ainda ficou com ela por volta de uns 6 anos. Ela amamentou aquela criança, ela dava banho naquela criança, ela cuidava daquela criança, porque quando ela saiu dali, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. E ela foi para casa, ela já saiu do templo, falando assim: eu já estou grávida. Porque fé é chamar a existência aquilo que você não está vendo como se você já tivesse. Ela já chamou a existência. Sabe o quê? A minha oração de hoje foi diferente de todas elas. Eu creio que hoje Deus tirou de mim essa vexação. Eu sinto dentro de mim que eu já estou gerando. E ela não tinha ainda nem estado com seu esposo, mas ela já saiu dali com aquela convicção. Fé. A palavra Ana quer dizer agraciada. Ela achou graça diante de Deus. E ela foi para sua casa e ela chegou e falou para ele: olha, eu não sou nada disso. Irmãos, eu quero uma coisa bem séria. Deus preparou essa mulher para que ela gerasse Samuel. Samuel veio ser juiz, sacerdote daquela nação. Samuel dormia dentro da casa onde ficava a arca do Senhor. Samuel pôde ouvir Deus falar e trazer de volta a presença de Deus para uma nação que estava totalmente afastada de Deus. Uma mulher que ora, ela traz a presença de Deus para a sua casa, ela traz a presença de Deus para o seu lar, ela traz a presença de Deus para a sua família, ela traz a presença de Deus para a sua nação. Ela não colocou o seu desejo em primeiro lugar. Ela entendeu: olha aqui, eu vou dar para Deus. Deus falou: agora, Ana, você entendeu. Porque você vai me dar. E Deus só pede aquilo que ele já te deu. Deus não pede nada de você que ele não tenha te dado primeiro. Quando ele pediu Samuel, Deus já tinha dado Samuel para Ana. E ela devolveu. A Bíblia diz que Ana já via em Samuel. Olha o que Deus fez com essa mulher. Uma mulher que ora. Ela já olhava para o seu filho tão pequeno como um sacerdote, como um juiz. A Bíblia diz que todo ano Ana ia visitar o seu filho e ela já levava uma roupa sacerdotal para aquela criança, porque a criança crescia. Todo ano ela fazia, ela falava: sabe o quê? Vou levar porque o meu filho é diferente. O meu filho vai cumprir aqui o projeto de Deus. O meu filho é um homem de Deus. Eu preciso vestir ele como um homem de Deus. Nós, como mães, precisamos chamar a existência para a vida dos nossos filhos. Essa mulher ela não desistiu. A Bíblia diz que ela orava constantemente. Primeira coisa, uma mulher que chora, chorona, porque ela é tida como uma mulher chorona, ela chorava na cama com seu marido, ela chorava para caminhar para a casa do Senhor, ela chorava dentro da casa do Senhor. Ela começa o primeiro capítulo de Samuel chorando. No capítulo 1 ela chora. Você vai ver que no capítulo 2 Ana canta. Olha que interessante. Quando Samuel nasce, ela começa a cantar. Vai lá ver no versículo 2 o que ela fala. Que eu vou ler para vocês depois o que ela fala no 2. Ela chorava para que Deus cumprisse na vida dela. Quantas mulheres na Bíblia a gente viu chorando? Quantas mães têm chorado diante de Deus? E quantas mães têm desistido dos seus filhos?
A Bíblia diz que nós não devemos cessar de orar. Não chegou agora, continua. Não aconteceu, continua. A Jaqueline esperou por anos para que Deus desse o varão dela. Ana esperou por volta de 18 anos. Eu esperei por 5 para Deus botar os meus aqui. Esperei 18 para ter papel para voltar ao Brasil. Mas eu não cessei de acreditar que Deus podia fazer. Não cessei de crer que Deus é suficiente, capaz para fazer além do que eu imaginava. E a Bíblia diz em todo tempo, interessante que Ana era todo tempo afrontada por Penina, mas você não vê Ana dando resposta à afronta de Penina. A Bíblia não conta em nenhum momento que ela falava assim, cala a boca, o dia que eu tiver filho, tu vai ver o que vai acontecer. Você pode dormir com meu marido e ter filho, mas ele me dá porção maior. Ana não falava nada disso. Ana levava diante de Deus. O que acontece com a gente hoje é que, em vez de levar para Deus, a gente quer nos justificar diante do homem. Olha, tá falando comigo? Peraí. Vou te dar a resposta. A gente vai para o Face, a gente vai para o Instagram, a gente dá resposta aonde Deus está falando. Cala, para de dar resposta onde eu não estou mandando. Tira o pó da cara e põe a cara no pó. Vai pro joelho que eu respondo. Fecha a porta do teu quarto, fala comigo. Não desista daquilo que Deus falou que vai fazer. Se tu tá tendo um filho que tá contra as mães que tem os filhos na droga, e sabe o que ela fala? Não tem jeito, não. Aí encontra uma mãe que tá aí passando problemas com seu marido. Às vezes uma amiga vê a outra que tá passando problema no casamento. Aí sabe qual é o conselho que ela dá? Ah, não tem jeito, não. Larga ele. Arruma outro. Faz uma coisa diferente. Gente, tudo errado. Não, a mulher que conhece o seu Deus. A Bíblia diz que Daniel diz assim, ó, diz assim, ó, e o povo que conhece o seu Deus renovarão as suas forças e farão proeza, proeza. Se você conhece o seu Deus, a sua força é renovada, a sua fé é renovada, o seu posicionamento é renovado. E naquele tempo, não tinha como o tempo de hoje, que a gente vê aí mulheres que não podem gerar, elas buscam todos os recursos para poder gerar filhos, elas vão, faz bebê de não sei o quê, em vitro, não sei o quê, mas aquele tempo não, aquele tempo era Deus e Deus e Deus. Se Deus não resolvesse, ninguém mais resolveria, mas o Deus daquele tempo é o Deus de hoje. O Deus que abriu aquele tempo é o Deus que abre hoje. É o Deus que dá condição de você ter um projeto, de você poder fazer um tratamento, sim. Mas ainda continua sendo prioridade buscar a Deus. Ah, não está acontecendo. Busca Deus. Eu não estou vendo. Eu não ando pelo que eu vejo. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por fé. É por fé que Ana acreditou. Imagina passando o tempo, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Imagina passando o tempo que Ana gerou, teve a criança. Imagina aquele menino olhando todo dia os seus irmãos vindo adorar a Deus, porque aquela criança ainda ficou, porque existe alguns que dizem que desmamava a criança com 6 anos, outro com 4. Aquela criança, Ana falou assim para o seu marido: olha, eu vou ficar com ele em casa. Não vou subir o tempo até que ele desmame, porque o dia que eu levar essa criança vai ser para ficar, ela não vai voltar mais comigo. Ali ela vai ficar. Olha como Deus trabalhou dentro dessa mulher. Quem pode entregar uma coisa que você tanto queria se não foi Deus que trabalhou dentro de você? Muitos falam assim: ah, eu vou entregar o meu Isaac. Deus me pediu o meu Isaac. Basta a situação mudar que acabou o pedido do Isaac. Não, Deus não quer nada de Isaac, não. Mudou a situação, mudou o teu comportamento, mudou o seu não, não, não é isso que Deus quer, não. Um Deus que fala hoje uma coisa com você e amanhã está falando outra. Um Deus que fala para você: aguarda, espera, confia. Aí você fala: não, Deus hoje falou comigo.
Aí chega amanhã, vem uma outra situação, você já escuta uma outra voz falando, aí você já diz: "Não foi aquela voz que Deus falou, essa aqui é que Deus está falando". É aquela que te convém, é o que te agrada. E Deus está falando, não é do teu jeito, Deus não faz do teu jeito, nem da tua forma, nem da tua maneira. É da maneira de Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus, é no tempo de Deus. Poderia ter acontecido antes? Poderia. Por que que Deus, em vez de ter dado Penina para ter filhos, Deus não fez logo que Ana tivesse? Mas a Bíblia diz que quando Ana vai orar, ela foi curada. Porque uma pessoa amargurada de alma, de espírito, ela precisa ser curada para gerar coisas grandes, coisas boas. Imagina como é que ela falava com o seu filho. O filho falava assim: "Mãe, meu pai está indo, meus irmãos estão indo, por que que eu não vou?" E ela falava assim: "Ô meu filho, fica tranquilo. Você vai ficar com a mamãe mais um pouquinho. Vai chegar uma hora, filho, que você vai." Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, passou-se 3 anos, e aquela criança ali com a sua mãe, ela desfrutando de cada momento, preparando tudo, e passando para aquela criança tudo aquilo que Deus tinha passado para ela, porque eu creio que Ana não foi diferente de mãe de Sansão, que a Bíblia diz que Sansão nasceu por promessa. Foi o homem que nasceu onde não tinha engano. Deus deu Sansão, Deus ensinou como criar, ensinou como educar, falou tudo como que tinha que ser. E Sansão deu errado, porque quis dar errado. Deus ensinou o que tinha que comer, o que tinha que fazer, por onde andar. Era nazireu de Deus, como Samuel, nazireu de Deus. Passou seu tempo e chegou a hora de Ana levar a criança. Interessante que no versículo 2 diz assim: o cântico de Ana. Quando Ana engravida e tem a criança, eu já contei um pouco da história para vocês, e diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração se exulta no meu poderoso Deus, exaltado no Senhor. A minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliquei palavras de altisismo, nem saiu coisa árduo da nossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fracos se alurgaram por não mais agora. Cessaram os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos. Deus foi tão maravilhoso com essa mulher que 7 na Bíblia é o número da perfeição. Deus deu a Ana Samuel, mas depois de Samuel, Deus ainda deu a ela 7 filhos. 7 filhos. E quando Ana pega Samuel e leva, imagina chegar diante daquele homem, porque aquele homem, quando falou aquilo para Ana, Ana era uma mulher tão sábia, porque uma mulher de Deus é uma mulher que respeita as autoridades, respeita os seus pastoreiros, respeita os seus líderes. Ela sabia que aquele homem estava corrompido e caído. Qualquer um sabia. Mas ela chega diante daquele homem, quando aquele homem fala aquilo para ela, se fosse as mulheres de hoje, que têm resposta para tudo, ia falar: quem é você para falar comigo assim? Cala tua boca! Teus filhos fazem isso, isso, isso. Você já está cego. Você ama mais os teus filhos do que a casa do Senhor. Quem é você para falar alguma coisa comigo? Não, sabe o que que Ana fez? Ana fez, sabe o que ela orou? Ela fez sair de dentro daquele homem caído. Puxou de dentro daquele homem
o sacerdócio que tinha dentro daquele homem. E aquele homem ali no final pôde profetizar uma palavra para Ana. Ela fez reviver dentro daquele homem caído, que um dia aquele homem foi um servo de Deus, foi um juiz, aquele homem foi um sacerdote de Deus. Ele estava caído, mas Ana falou assim: não, meu Senhor. Ela fez ele lembrar que Deus o colocou ali por uma razão, que mesmo ele estando desviado, ele ainda tinha um compromisso e ele decretou essa palavra sobre a vida de Ana. E Ana foi, levantou, e a Bíblia diz que ela levantou, e ele falou: seja conforme tipo a sua oração. Passou-se o tempo, a coisa mais interessante é que quando ela volta com Samuelzinho, né? Imagina quando ela chegou para entregar Samuelzinho para Eli. Imagina que Eli chegou, viu Ana e tal, aí ela virar falar assim para Samuel, se fosse a gente, né? E aí, senhor Eli, tudo bem? Tudo. Como é que o senhor está? Tudo. Aí isso aí é a cachaça. A cachaça. Lembra que eu estava orando e tu me chamou de bêbada? Olha aí a cachaça! Olha aí o filho que Deus me deu! Olha aí o que eu estou trazendo para o templo! É o que vai resolver uma nação que está caída, corrompida, porque Deus é Deus que não quebra princípio. Deus estabeleceu. Ela entregou aquele menino. Interessante que Eli foi um péssimo pai para os seus filhos. E Ana entregou seu filho na mão de Eli. E a Bíblia diz que o que o Samuel aprendeu, aprendeu de Eli. Olha aí. A Bíblia diz que quando Samuel entra na casa, no templo, para orar, para dormir, Samuel era pequeno. A Bíblia diz que ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Porque quando você ainda não tem intimidade com a voz de Deus, você vai se assemelhar à coisa que Deus está falando com você, uma voz semelhante à que você conhece. E ele ouviu quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. Ele levanta, ele vai para onde? Ele vai para Eli. Me chamou, meu Senhor. Porque era a voz que ele conhecia de autoridade. Eli não ensinou seus filhos, mas ensinava ele. Porque tanto que quando ele fala para ele assim, meu filho, na terceira vez, volta e deita. E quando te chamar, fala porque o teu servo ouve. Ele ensinou para Samuel. Não ensinou seus filhos, mas ensinou a Samuel. E quando Samuel escuta a voz de Deus, a Bíblia diz que Deus chama Samuel. Na terceira vez que Samuel volta para o quarto, Deus já não chama ele, mas Deus está dentro do quarto. Lê aí para você ver. A Bíblia diz, então o Senhor estava dentro. Já não chamava mais, Deus já estava dentro do quarto, esperando Samuel para falar com Samuel o que havia de acontecer. Porque Deus já tinha avisado a Eli, já tinha usado profetas para avisar Eli. Ó, teus filhos estão fazendo isso, estão fazendo isso. Ele toma, faz o que tem que fazer, resolve isso. E ele não escutou. Ele preferiu amar mais aos seus filhos do que a Deus. Ele preferiu dar mais atenção a seus filhos do que a Deus. Às vezes a gente, por não entender, a gente passa a mão na cabeça dos filhos da gente que está fazendo tanta coisa errada para não corrigir. E a gente, em vez de levar o nosso caminho para o caminho, o filho para o caminho que Deus quer que a gente leva os nossos filhos para caminhos distantes que Deus não tem. E ele vai e fala para Samuel assim: vai, Samuel. E Samuel vai e Deus fala com ele. E quando Samuel no outro dia desperta, olha que interessante, Samuel despertou porque ele cuidava da casa de Deus. Samuel mantinha a lâmpada acesa, Samuel cuidava do templo. Samuel, depois de toda aquela visão que Deus falou com ele, se é a gente, no outro dia não queria nem sair da cama. Como é que eu vou contar isso tudo para ele? Como é que eu vou chegar para ele e vou dizer que vai acontecer isso, 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 isso? Mas ele fez tudo conforme ele tinha que fazer. Ele cuidou do templo, ele manteve acesa a lâmpada. E ele foi, ele chamou e falou para ele: diga para mim tudo o que o Senhor falou e não me omita nada. E ele falou para Eli o que Deus tinha falado. É muito sério quando a gente não entende o projeto que Deus tem na vida da gente.
Deus chama as pessoas posicionadas. Deus chama os improváveis. Para aquela mulher era improvável gerar. Mas Deus falou assim: olha, eu vou deixar esse tempo. Deus curou aquela mulher. O que eu quero dizer, primeiro Deus cura. Deus sara aquela mulher. Porque imagina, porque a Bíblia não conta a história dela. Mas muitas mulheres hoje entram num casamento machucada, ferida, num relacionamento que elas começam a entrar e elas carregam uma carga muito grande. Aí a gente, às vezes, porque eu, no meu caso, eu fui muito machucada pelo meu pai. Apanhei muito, vivi em rua, meu pai me botava para fora. Imagina quando eu comecei a ter os meus 2 filhos. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, porque eu tive filhos, aonde eu provo que eu não pude gerar. Deus me deu 2 filhos. A medicina disse que eu não gerei, mas eu tenho 2 filhos. Milagre de Deus. Imagina se eu tivesse passado para meus filhos todo aquele amargor que a vida me deu. Se eu tivesse espancado como fui espancada, tivesse botado para fora como fui botada, tivesse falado palavras como escutei muitas das vezes, por falta de sabedoria da minha mãe e do meu pai, falava: você não vai ser nada, você não vai dar para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E a gente às vezes cresce com aquilo que praga de mãe pega. Olha, praga de mãe pega. Mas quando você vem para Deus, não tem praga, porque não existe encantamento sobre a tenda de Israel. Quebrou-se em você. Desde o momento que você veio para Deus, foi quebrada em você. Você vai gerar bons filhos, você vai ter um bom casamento, você vai viver numa família boa, você vai dar o seu melhor para os seus filhos. Não é porque você recebeu o pior que você vai dar o melhor. E eu imagino que Ana precisava ser sarada. A Bíblia não conta, como não conta de Esther. Vai para Esther, a improvável. Uma judia, uma escrava. Deus tira ela do meio de um montão, escrava, e põe ela para sentar no palácio. Esther, uma outra improvável. Deus está falando conosco hoje. Nós somos pessoas improváveis. Não queira sentar numa cadeira que Deus não mandou você sentar. Não queira algo que Deus não tem para você. O que Deus tem para Maíra é para Maíra. O que Deus tem para Jaque é para Jaque. O que Deus tem para Irani é para Irani. E todas juntos vamos fazer uma grande obra para o Senhor. Você ora aí, eu oro aqui. O projeto Girassol vai crescer, vai chegar onde tem que chegar, mas eu não posso querer sentar na cadeira da Jaque. Eu não posso carregar o que a Jaque está carregando, porque Deus não deu a mim, deu a ela. A visão não foi para mim, foi para ela. Eu não posso entrar num projeto que Deus tem para mim, carregando ferramentas antigas. O que Deus está falando para a gente hoje, entra no novo, mas tira o velho. Por que não se põe vinho novo em odre velho? Porque ele se rompe. Eu quero entrar em uma estação nova de Deus, mas como entrar numa estação nova de Deus se eu não tiro o velho? Ah, eu quero que o meu casamento dê certo, mas eu não paro de falar. Eu não paro de jogar todo o tempo, seja para o homem ou seja para a mulher. Ah, você não vai dar em nada, você não me ajuda, você não consegue, você isso, você aquilo. Começa a chamar a existência palavras que vão trazer vida para a sua vida. Palavras que vão causar impacto por onde você passar. Você é o bom perfume de Cristo. Você está aí, você está exalando o perfume de Cristo por onde você passar. Por onde você passar, você tem que ter a marca de Cristo carregando em você. Mas muitas das vezes a gente põe a nossa confiança no outro. Tira a roupagem velha para que entre o novo. Não adianta. Tudo aquilo que você adquiriu lá fora, sem a ajuda e a presença de Deus, você vai ficar sem, porque aquilo que Ele vai te dar é bom, é eterno, não causa dor. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dor. As coisas que você ganha no mundo, você já viu que do mesmo jeito que vem, vai.
do mesmo jeito que entra na tua vida, de forma errada, te traz peso, te traz dor, te traz sofrimento. E às vezes Deus está falando, ó, joga fora, manda embora, abandona esse caminho, abandona essa amizade, abandona esse companheirismo, sai dessa rede social, pare de postar isso, pare de escutar isso. Escuta eu que estou falando contigo. E Ana não deu ouvido a ninguém, nem a seu próprio marido, que diz que ele a amava muito, a ponto de falar: eu te dou o melhor, porção grande, eu dou para você. Ela falou: eu não quero, eu quero o que Deus tem para mim. Um casamento no Senhor, ele é bem-sucedido. Um filho vindo com a benção do Senhor, a gente consegue criar, educar, ensinar. Ana não desistiu. Uma mulher quebrantada. Porque choro na Bíblia, a gente vai ver que traz aquebrantamento, humilhação. Você chora quando você se humilha. Quando você está quebrantada, você chora. Quando você nasce, a primeira coisa que o médico faz é bater no bumbum da criança. Para quê? Para ele chorar. Choro também é vida. Qual o tipo de choro que você está chorando? Porque existe vários tipos de choro. A Bíblia vai contar de um choro na Bíblia que não teve significado nenhum, foi o choro de Orfa. A gente vai ver Ruth e Orfa. A Bíblia diz que Ruth seguiu Noemi por onde Noemi foi, uma moabita. A Bíblia diz que Orfa, ela chorou compulsivamente, mas um choro apenas de remorso. Não foi um choro de transformação. E ela voltou para o seu povo. E Deus está falando assim, ó, chora para mim um choro que vai transformar a tua vida, transformar a tua alma, mudar dentro de você. Então existe choro na Bíblia. E essa mulher começou chorando e terminou sorrindo. Ela pôde trazer o primeiro juiz que pôde ainda eleger dois reis na Bíblia, que foi Saul e foi Davi. Então que esse dia fique marcado na sua história. O que uma oração pode fazer na sua vida? Uma mulher quebrantada, ela percebe, ela não larga, ela vai até o final. Pode todo mundo falar, mas ela vai continuar até o final. Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantou. Eu sei que ele vai me dar vitória. Eu sei que no tempo certo ele vai agir ao meu favor. Que vocês possam ficar com essa palavra nessa noite. Ana, uma mulher improvável, estéril, que pôde trazer ao mundo um homem que mudou, que trouxe de novo o avivamento para uma nação. Houve muitas outras coisas erradas, mas começou ali. Então, todas as vezes que você lembrar que você tem uma causa pendente, coloca na mão de Deus. É um trabalho? Coloca na mão de Deus. É o seu casamento? Coloca na mão de Deus. É os seus filhos? Coloca na mão de Deus. Deus pode. Deus faz. Deus é. Ele é o único suficiente para resolver todas as questões da sua vida. Essa palavra que eu deixo para vocês nessa noite. Deus possa continuar abençoando o Projeto Girassol, abençoando a Maíra, a Irani, a Regina, a Jaque, o pastor que entrou aí, o outro rapaz que entrou, o pastor, o esposo da outra irmã. Não é tempo de ficar buscando para trazer para o novo o que é velho. Nós estamos entrando em uma estação nova na vida da gente. Nova, 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 nova. O que a gente está aprendendo aqui hoje
é para hoje. Amanhã Deus tem algo, uma porção nova para sua vida. Segura o que Deus tem, garra naquilo que Deus falou para você. Que Deus abençoe a cada uma de vocês nessa noite. Amém?